E aí, tudo bom? Eu quero falar hoje sobre cobranças. E não é a cobrança que talvez você esteja pensando financeira. Ah, tem alguém me cobrando, vou me livrar das dívidas agora. Não, não é isso. Eu quero falar sobre outro tipo de cobrança. Talvez você está sendo muito cobrado na sua vida. Exigências, regras. Talvez em alguma área da sua vida você está sendo cobrado exageradamente. Está sentindo muita cobrança de você, muita exigência de você. Você está sendo sugado por causa disso. E nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre isso. Você é cobrado demais? As pessoas te cobram demais? Talvez você é cobrado demais pelos seus pais. Talvez você é cobrado demais pelo seu marido. Ou talvez pela sua esposa. Talvez você é cobrado demais pelo seu patrão, no lugar onde você trabalha, pelo seu chefe, pelo seu líder. Talvez você é cobrado na sua igreja, pelo seu líder, pastor ou padre. Eu não sei, mas nós precisamos entender que existem muitas regras na sociedade onde nós vivemos. Enfim, em qualquer esfera da sociedade, você vai ter que lidar com cobranças, com exigências. Isso é natural e eu preciso aprender a lidar com isso. O que temos de pessoas hoje que não sabem lidar com as exigências, com as regras, e isso talvez afeta o emocional. Enfim, em qualquer esfera da sociedade você vai sofrer cobranças, exigências, regras que você vai ter que obedecer. Talvez o acúmulo de cobrança, talvez te gere algum transtorno, talvez te deixe meio incomodado, mas isso é normal e nós precisamos aprender a lidar com todas as nossas cobranças. O próprio Deus, ele exigiu regras. Quando você lê a Bíblia, você vai ver que no Antigo Testamento Deus exigiu regras, que foram os 10 mandamentos, mas a Nova Aliança também, no Novo Testamento, Deus também exige algumas ordenanças, algumas regras. O próprio Jesus disse: eu não vim para abolir as leis. E mesmo sendo um novo tempo, um tempo de graça, Jesus disse: eu não vim para excluir ou para abolir as leis. Elas precisam ser seguidas. Eu preciso entender que todas as regras, cobranças que são impostas a nós, elas são impostas por um motivo. Imagina um mundo sem regra. Imagina um mundo sem cobrança. Talvez essa pessoa que está te cobrando, ela conhece um pouco mais do que você. Ela sabe um pouco mais do que você. E ela sabe que essas regras, que na verdade não é um muro que está te impedindo de ser livre, mas é uma cerca que está te impedindo de cair no abismo. E isso talvez seja bom você colocar em prática, você obedecer, para que você não sofra consequências na sua vida. E que consequências são essas que eu posso sofrer? É simples, em todos os lugares. Eu me lembro quando eu era criança e eu desobedeci os meus pais, sempre acontecia alguma coisa ruim. Se você infringir as leis de trânsito, você vai sofrer uma multa, vai acontecer talvez um acidente. Então, todas as vezes que nós não nos submetemos às regras, ou talvez nos estressamos com as cobranças, eu posso talvez sofrer alguma consequência ruim. Então, é importante que você se submeta às regras que são impostas. E mesmo que você esteja sendo cobrado, às vezes é muito chato mesmo, né? Ser cobrado, mas é necessário. Não se estresse com isso, saiba levar. Entenda, se alguém está exigindo algo, está cobrando demais, talvez essa pessoa saiba que isso é bom para você, talvez ambos vão ganhar com isso. Então se submeta onde você estiver, se submeta às regras, aquilo que é exigido de você e, sobretudo, tenha obediência. A sabedoria milenar diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sofrer depois. Obedecer é melhor do que depois você tentar dar um jeitinho brasileiro ou qualquer outro jeito. Não, obedeça. E para terminar esse vídeo aqui, eu ouvi certa vez uma ilustração de um jovem que ele começou a ter uma intimidade com o Criador tão grande, uma intimidade com Deus, que ele começou a ouvir Deus falando com ele. E outro dia ele está dirigindo no seu carro, aproximadamente 10 horas da noite, e de repente ele escuta uma voz, e a voz é assim, dizia na cabeça dele assim: compre 1 litro de leite. E ele fica sem entender: mas compra 1 litro de leite? Que doideira! E ele continua dirigindo, 10 horas da noite, sozinho na estrada, e de novo ele escuta: compre 1 litro de leite. E ele pensa: será que é Deus que está falando comigo? Será que é o Criador que está falando comigo? De repente ele pensa assim: é melhor obedecer. Afinal,
Posso comprar 1 litro de leite e levo ele para casa. Vou comprar. E comprou 1 litro de leite e continua o seu trajeto. De repente ele escuta mais uma vez uma voz dizendo para ele assim, entre a próxima rua. E ele fala, não, essa coisa na minha cabeça, estou ficando doido. Entre a próxima rua e ele, não, mas quem será que está falando comigo? E ele começa a pensar, será que é Deus? Será que é o Criador? Ele passa direto, mas aí ele vê uma rotatória, ele retorna e volta naquela rua e entra naquela rua. Ele obedeceu. Quando ele está caminhando naquela rua, ele vê uma casa muito pequena e uma voz de novo fala com ele assim, vá naquela casa, entrega o litro de leite. Ele pensa, eu devo estar ficando doido, mas eu vou obedecer. É melhor eu obedecer do que eu depois precisar pedir perdão a Deus, ou talvez não fazer o que Deus queria que eu fizesse. E ele obedece. Ele desce com 1 litro de leite, bate naquela casa, vem um homem meio incomodado, sem saber quem é essa hora que está me chamando aqui. E de repente ele entrega e fala, olha, eu trouxe esse litro de leite para você. Aquele rapaz, aquele homem, ele sai correndo para dentro e de repente ele chama a esposa dele, a mulher passa com uma criança de colo chorando e de repente aquela criança está com uma mamadeira e eles, os dois chorando, e eles olham para ele e falam assim, mas que bom que você apareceu, nós oramos. E eu pedi a Deus que enviasse alguém, que enviasse um anjo. Aquela mulher olha para ele e fala assim, você é um anjo? E ele diz, não, não sou um anjo, eu simplesmente obedeci à voz de Deus. E ela agradece ele porque a obediência fez com que aquela criança fosse alimentada. Ele pegou o dinheiro que tinha, deu para aquela família, os ajudou ali de alguma forma, mas essa história eu aprendi muito. Nós precisamos entender, nós precisamos aprender que a obediência em qualquer esfera e sobretudo a obediência a Deus vai nos levar a alcançar coisas maiores na nossa vida. Obedeça a Deus, obedeça os seus pais, obedeça aquela pessoa que exerce liderança sobre a tua vida, seja em qualquer esfera, obedeça. É muito bom você obedecer. A obediência, a Bíblia diz, ela quebra a maldição. Deus te abençoe. Eu tive uma experiência uma vez, pessoalmente, uma experiência, foi a segunda empresa que eu trabalhei com a carteira assinada, e eu tinha trabalhado em uma empresa 3 meses só, saí dessa empresa e fui trabalhar nessa outra empresa muito boa, afinal, e ali eu cresci rápido. Em 8 meses eu já tinha alcançado 2 promoções dentro daquela empresa, jovem, com 18 para 19 anos, eu estava alcançando ali, e estava crescendo dentro daquela empresa. Mas eu tinha um grande problema de insubmissão, de não me submeter às autoridades. E eu me lembro muito que um dia eu comecei a xingar, a maltratar um líder que não era líder do meu setor, era líder de outro setor, e maltratei ele, falei, não, você não é meu líder, você não é meu chefe, vai cuidar lá dos seus funcionários. Era um líder da empresa e eu não me submeti à autoridade, e eu reclamei com ele, tratei ele mal, e eu me lembro também que em uma outra oportunidade, um outro líder foi falar comigo, eu falei, não, eu vou obedecer somente o chefe do meu setor. Isso foi uma grande insubmissão, porque independente dos setores, ele era um líder dentro da empresa que eu trabalhava. E aquilo foi algo que fez com que gerasse um bloqueio no meu crescimento dentro daquela empresa. Eu estava sendo bem visto pelo meu encarregado, por outros, pelo dono da empresa, pelo presidente, o diretor da empresa, mas acabou que isso aí gerou uma barreira. Por quê? Porque eu fui insubmisso. Depois eu aprendi, eu retornei nesses líderes, pedi a eles perdão por esse meu erro, mas eu era um jovem, com 18 anos, que eu não entendia o peso da palavra submissão. Eu não sabia me submeter às autoridades. Isso me prejudicou demais. E hoje eu sei o quanto que é importante eu obedecer. Onde eu estiver, se alguém que exerce autoridade sobre a minha vida, eu vou obedecer. Eu prefiro obedecer. Eu prefiro estar debaixo de submissão, estar debaixo de autoridade, obedecendo. Se eu estou trabalhando dentro de uma empresa, eu preciso daquele trabalho, eu preciso me sujeitar, mesmo que eu não concorde com quem exerce liderança sobre a minha vida, eu posso não concordar, mas eu tenho que respeitar e obedecer. Isso é uma regra da nossa vida e gera crescimento em nossas vidas.